Umas 3 horas, não é? Coisa boa. Estamos no 4º domingo do tempo da Quaresma. A primeira coisa quando entramos na igreja de hoje, no dia de hoje, é observarmos os sinais, porque os sinais dentro da igreja, eles já comunicam uma mensagem. Quando eu entro na igreja e olho aqui no presbitério, observo, por exemplo, que a toalha do ambão já mudou de cor. O padre quando entra, o diácono quando entra, vem com uma veste de outra cor. A cor já traz uma mensagem para nós, já nos coloca no espírito da nossa celebração. Mas nós precisamos entender o significado das cores. Então vamos relembrar algumas coisas. Nós estamos no tempo da Quaresma. Ou seja, entramos na missa, os cantos já não são aqueles cantos alegres que a gente bate palma, canta, porque estamos num tempo mais introspectivo, de maior reflexão. A cor roxa é para nós uma cor de alerta, atenção. Eu preciso estar me preparando com cuidado. E a gente sempre lembra da cor roxa com aquele exemplo do padre. Eu estou andando, bato a perna, fica, porque não prestei atenção. Roxo é atenção, preparação. Quaresma é tempo de nos prepararmos para uma grande festa, porque tudo que é importante a gente... Olha, vocês estão 10, hein? Estou gostando de ver. Se as coisas são importantes na nossa vida, a gente prepara. Casamento é importante, a gente prepara, né? Uma profissão é importante, a gente tem anos de preparação. A Páscoa, que é o centro da nossa fé, é importante, a gente se prepara para a Páscoa. Já começamos a nossa preparação através da oração, da caridade, do jejum, os exercícios da nossa Quaresma. Tivemos confissões esta semana para nos preparar para a Páscoa. Mas agora já se passaram 4 semanas de preparação. O nosso pezinho já está na Páscoa. Nós já nos preparamos várias semanas, então já trazemos no coração a alegria de uma preparação. Já fizemos coisas. Você está fazendo a raspadinha? A raspadinha não foi entregue para você guardar lá na gaveta, hein? Você pegar e fazendo todo dia, rezando, se preparando. Então o nosso coração, se estamos nos preparando, já traz uma alegria. Nós já estamos na caminhada de preparação para a Páscoa. A cor da Páscoa, a alegria da Páscoa na igreja é representado pelo branco. O branco da santidade, o branco da glória de Deus, o branco da alegria do céu. Preparação, roxo. Alegria da Páscoa, branco. Se eu misturo a cor roxa com o branco, que cor que eu tenho? Rosa. É justamente isso que rezamos hoje. Hoje nós rezamos o fato de que estamos na Quaresma, estamos dentro da Quaresma, mas já contemplamos a alegria da Páscoa, já estamos com um pezinho na Páscoa. Isso causa no nosso coração alegria. E qual é a grande alegria da Páscoa? Nós temos um Deus que nos ama. A grande alegria da Páscoa, nós temos um Deus que mandou o seu Filho para morrer e ressuscitar por nós. E com a ressurreição de Jesus, nós acreditamos na nossa ressurreição. Nós acreditamos que é possível entrar no céu, porque antes de Jesus, a porta do céu estava fechada. Nós temos um Deus que nos dá a possibilidade de entrarmos no céu. E que Deus é este? Um Deus
amoroso. Um Deus que ama, apesar dos tranqueira que a gente é. Olha para quem está do teu lado aí. Essa criatura tem pecado, tem defeito, sim ou não? Não responde, só olha, não é? Está cheio de defeito, cheio de pecado. Se a gente coloca um espelho na cara da gente, tem dia que a gente não aguenta a gente. Ai, não aguento você, sai daqui. Porque a nossa vida, tantas vezes, ela é marcada por problemas, por angústias, por pecados. Mas apesar de todas as tranqueiras que a gente faz, Deus nos ama. E você está aqui nessa missa. Deus nos ama e você está aqui rezando. Se Deus não te amasse, você jamais conseguiria ter chegado na igreja hoje. Se Deus não te amasse, você jamais teria a oportunidade de chegar aqui para ouvir que Ele te ama e você estar na missa. E como que podemos compreender a profundidade deste amor? Quão profundo é o amor de Deus por nós? Porque muitos de nós falamos, mas será que Deus me ama mesmo? Mas eu tenho tanto pecado, eu tenho tanta fragilidade. Olha as porcarias que eu já fiz, olha os problemas que eu já causei, olha a situação. A missa de hoje é uma missa de alegria, porque nós podemos compreender o tamanho do amor de Deus por nós. E para entendermos deste amor, nós vamos falar do Evangelho de hoje. O Evangelho que nós ouvimos vai nos ajudando a entender o tamanho do amor de Deus por mim e por você. Vamos ver este Evangelho. Um pai amoroso, um pai carinhoso, que na igreja a gente vê como a presença de Deus. Esse pai tinha 2 filhos. O filho mais novo, mais cabeçudo, vira para o pai e fala assim: eu quero a minha herança, me dá a minha parte da herança, que eu vou fazer com ela o que eu quiser, me dá e que eu vou embora. Aqui a gente já começa a ver duas coisas. A primeira é uma coisa que dentro do direito nós chamamos de pacta corvina. Vocês já viram, sabe o que é corvo? No Brasil nós não temos corvos, mas nós temos urubu. Já viu urubu? Cabriúva não tem urubu, né, gente? Urubu é aquele bicho que fica olhando o bicho lá morrer. Morreu, aí ele desce para comer, não é? Porque o urubu pega carne morta, então ele fica rodeando. Os corvos são assim também, fica rodeando. Morreu, a gente pega, come, tum. Esse filho é igualzinho urubu, porque responde uma coisa para mim: você já viu herança de gente viva? Sim ou não? Não existe isso. Herança de gente viva não existe. Agora tem um monte de gente que fica querendo o que nós chamamos de pacta corvina. O que é isso? Ai, quando a minha mãe morrer, aí eu vou receber uma casa, então já vamos lidar com a casa aqui? Já vamos trabalhar com esse negócio? Porque quando morrer, você já está querendo que morra? Você está igual urubu, né? As coisas do pai e da mãe é do pai e da mãe. Quer ver uma outra coisa? Quando o pai e a mãe, sei lá, tem uma casa, tem um dinheirinho e está mais idosinho, quer gastar o dinheirinho, quer fazer uma viagem. Não, você não pode, porque vai que você morre. E se morrer, o dinheiro tá é meu. Vai trabalhar, vagabundo? Não é teu, não é nada teu. É do pai e da mãe. É deles, não é teu. Se o pai e a mãe quiser deixar alguma coisa para você, porque se eles quiserem, mas é deles. E está cheio de gente que começa a briga antes do pai e da mãe morrer. Por quê? Porque eu quero a minha herança. É igualzinho esse infeliz. Igualzinho. Porque já causa, eu quero a minha parte. Não existe herança de gente viva. Está querendo que ele morra? Aí eu quero a minha parte. Esse é o primeiro problema desse menino. Um doido que quer a morte do pai. Que não liga porque quer a parte dele. Não existe herança de gente viva. Segunda situação, para entendermos o segundo ponto desse menino,
Nós precisamos entender, desde o Antigo Testamento, uma coisa que acontecia e que era ensinamento comum na época de Jesus. E que hoje a gente tem perdido um pouco isso. Desde quando o povo foi liberto do Egito, então estava o povo lá preso no Egito, Moisés tira o povo do Egito, atravessa o Mar Vermelho, começa a caminhar no deserto. Nós já falamos sobre o deserto no começo da quaresma. Quantos anos que eles ficaram no deserto? Quantos? 40 anos. Nesse tempo, tiveram fome, tiveram sede. E aí então, na hora que estava com fome, aquele povo começou a reclamar: ai, Moisés, era melhor a gente ter ficado preso, porque lá a gente tinha cebola para comer, aqui a gente não tem nada. E começava a reclamação. Moisés reza, e começa a rezar, e vem do céu o maná. Maná é pão sem fermento. O maná era uma espécie de pão, de farinha, que não tem fermento. Só que o maná que veio do céu, para os 40 anos, não veio de uma vez. Ah, veio tudo, agora a gente enche a sacola e vai comendo 40 anos. Apodrece o negócio. Não dá, não existe isso. Então, a oração feita era uma oração diária. E todos os dias, aquele povo, na dependência de Deus, recebia a graça do alimento. Então, todos os dias, aquele povo se colocava para receber o pão do céu. Todos os dias, se colocava numa atitude de dependência. Senhor, nós estamos no deserto, manda para nós o pão nosso de cada dia. É daí que vem a oração do Pai Nosso. A oração do Pai Nosso, quando diz o pão nosso de cada dia dai-nos hoje, ela está querendo nos colocar numa dependência total de Deus, numa dependência onde o meu coração depende do Senhor. Toda a minha vida, o pão meu de cada dia, toda a minha história, todo o meu ser depende de Deus. Aquele menino, quando ele fala, me dá a minha parte, ele começa a se afastar da dependência de Deus, porque da dependência do Pai, porque ele quer controlar a vida dele. E quando aquele menino quer controlar a vida dele, ele pega, me dá o que é meu, porque agora quem manda na história aqui sou eu. Sou eu que faço do meu jeito, sou eu que faço do jeito que eu quero, sou eu que gasto como eu quero, porque eu não quero saber de você, Pai, eu quero fazer a minha vida do meu jeito. Esses dois problemas aquele menino tinha. De um lado ele não estava nem aí para o pai, porque o pai que morresse ele queria a parte dele. E de outro lado, ele queria uma vida que ele controlasse do jeito dele. E quando isso acontece, essas duas coisas, não querer saber de Deus porque Deus para mim está morto, está cheio de gente que trata Deus como um Deus morto, porque, ai, Deus lá na missa, a gente reza, quando eu saio da missa não estou nem aí para Deus, Deus nem existe para mim, trata Deus como um morto, exatamente igual ao menino. Quando isso acontece na nossa vida, e quando nós queremos reger a nossa vida com as nossas forças, do nosso jeito, a gente faz como aquele menino. A gente deixa Deus, deixa o Pai amoroso e vai embora cuidar da vida. Agora começam algumas coisas. Aquele menino, quando foi cuidar da vida, num primeiro momento foi tudo bom. No primeiro momento ele tinha dignidade, ele tinha dinheiro, ele tinha coisas, ele tinha status, ele era filho do grande pai amoroso, o rei, tinha anel, tinha sandália, tinha tudo.
Com o passar do tempo, ele, iludido com as coisas da vida, porque ele fechou os olhos para o pai, ele abandonou o pai. O texto bíblico vai dizer assim: ele foi para um lugar distante, e os padres da igreja, os primeiros teólogos, eles vão dizer que esta frase, foi para um lugar distante, significa abandonou o pai. Quando ele vai para um lugar distante, ele vai para longe do pai, ele abandona o pai, deixa o pai morto e vai. Quando esse menino vai para lá, ele fecha os olhos para o pai, e na hora que ele fecha os olhos para Deus, ele abre os olhos para o mundo, para a carne e para o demônio, os três inimigos da alma. Fechar os olhos para Deus é abrir os olhos para as coisas que o mundo oferece. Isso seduz, porque nós já vimos aqui na missa, essas semanas passadas, que os três inimigos da alma, quais são mesmos? A carne, o mundo e o demônio. Os três inimigos da alma, eles seduzem, eles encantam. Aquele menino foi encantado pela bebida, pelo sexo, pelas prostitutas, pelas drogas, foi encantado pelas coisas, pelo status, porque ele tinha status, tinha anel, isso era significativo. Mas neste mundo, ele foi perdendo tudo, achando que era uma alegria, mas como a alegria não estava ali, ele foi perdendo toda a sua dignidade, a ponto de se tornar nada, não ter mais nada, não ter o que comer. E na hora que ele não tem nada, sobrevém uma fome na região. O texto vai dizer: agora veio uma fome. E quando veio a fome, aquele menino caiu em si e voltou para o pai, gente, sim ou não? E olha lá, na hora que veio a fome, aquele menino mau caiu em si e voltou para o pai, sim ou não? Não, claro que não, vocês não ouviram o texto? Não. Na hora que veio a fome, aquele menino foi procurar emprego. Aí ele foi atrás de um chefe, de um patrão, que tinha ali o como dar comida para ele. E esse patrão mandou ele trabalhar com os porcos. Santo Agostinho vai falar um pouco deste momento da passagem. Santo Agostinho e São João Crisóstomo diz que este patrão era um demônio. É a imagem de um demônio, mas não é qualquer tipo de demônio. Vocês sabem que os anjos e os demônios são anjos? Os anjos têm classificações: principados, potestades, tronos. Tem várias classificações, cada um dos tipos de anjos faz uma coisa no céu. Os principados são os anjos chefes que coordenam outros anjos. Aquele patrão era um demônio da classificação dos principados, porque ele era um demônio que coordenava outros demônios. E onde que estão os outros demônios? Na imagem dos porcos, porque quando nós olhamos culturalmente, naquela época os porcos eram tidos como imundos, como pessoa de Deus não comia porco, era visto como imundície. Tanto é que quando Jesus expulsa os demônios, manda o demônio para os porcos endemoniados se jogam no mar. Então o porco era sempre visto como uma imagem má. Naquele momento foi trabalhar com os porcos, foi trabalhar com os demônios, com aquilo de mais sujo que existe, com aquilo de mais podre que existe, com aquilo de pior que existe. E trabalhando no meio do pior, das coisas horrorosas,
nem a comida que os porcos, que são demônios, a coisa podre, comia, nem a comida deles aquele rapaz podia comer, de tão arrebentado, de tão desfigurado que estava aquele rapaz, nem a comida dos porcos. Foi nesse momento, no meio de todo o mal, no meio do demônio, no meio das coisas horríveis, foi nesta hora que aquele menino sem dignidade nenhuma mais, indo até o fundo do poço, porque quando ele passou fome ele não estava no fundo do poço, quando ele passou necessidade ele não estava no fundo do poço, quando veio a fome na região ele não estava no fundo do poço. O fundo do poço foi quando ele cedeu para estar junto com o demônio. Olha aqui que é a profundeza do texto. O fundo do poço é estar unido junto com o demônio. E o demônio é tão mau que nem as coisas dele ele é capaz de dar. Ele nos arrebenta de tal modo que nem o alimento dos porcos. Somos seduzidos, enganados, atraídos. Não, vem trabalhar comigo, vem estar comigo, vai cuidar dos porcos. Ele atrai, mas destrói toda a alegria do coração. E aí aquele rapaz, nesta hora, com tudo destruído, no meio do demônio, no meio do mal, aí ele cai em si. E lembra, na casa do meu pai tem tudo de bom. Na casa do meu pai, os empregados são muito bem tratados, melhor do que qualquer um aqui. Vou voltar para o meu pai. Eu não sou digno de que ele me chame de filho novamente. Quem sou eu? Depois de tudo isso que eu fiz, eu não sou nada, mas eu vou voltar para o meu pai. E volta. Qual é a atitude do pai? Quando o filho chega, o pai não vira para o filho e fala: eu não falei, quebrou a cara, né? Eu falei, eu disse para você que isso acontecer. O pai não faz isso. Olha o que o texto vai dizer, que bonito. O pai estava em pé, e ao longe o pai avista o filho. Gente, quanto tempo esse pai ficou em pé ali? Quanto tempo será que esse pai ficou aguardando o retorno do filho? Isso o texto bíblico não fala. Se foi 1 ano, 2 anos, 10 anos, 20 anos, 50 anos, não sabemos. Mas na hora que o filho apontou ao longe, o pai estava ali olhando e viu o filho ao longe. Quando viu o filho ao longe, já começou a agitação, já foi correndo atrás do filho, já pegou o filho todo arrebentado, todo sujo, todo estrupiado. Fala para todo mundo: vamos fazer uma festa, vamos dar um banho nesse menino, vamos colocar o anel no dedo, vamos colocar sandália nos pés. Significa, vamos recuperar a dignidade dele, que ele está um lixo. Vamos recuperar quem ele é enquanto filho meu. E aí, aquele menino é recuperado, aquele menino é trazido, começa uma festa, porque esse meu filho estava morto e voltou a viver. Morto e voltou a viver. Esse amor do pai é tão grande, que a nossa cabeça humana tem dificuldade de entender. A nossa cabeça humana, ela tem dificuldade de perceber o tamanho do amor do pai, e esta cabeça humana é retratada no outro filho. Olha lá, o filho estava vindo, olha como, gente, daqui daria um retiro, né? O filho mais velho vem voltando, vai um fofoqueiro, aquelas cotinhas. Você viu uma festinha que está tendo? É que teu irmão voltou. Teu pai fez uma festa, mandou matar um novilho gordo. Você viu? Olha o povinho, cotinha, futriqueiro, né? Graças a Deus na igreja não existe gente assim, gente.
Graças a Deus, né? Cabriúva não tem gente fofoqueira, futriqueira, graças a Deus. Graças a Deus, só na Grécia. Aquele menino voltou, o menino mais velho, recebeu essa notícia, não entende o tamanho do amor do pai, porque é uma cabeça humana, questiona o pai. Mas você fez isso para ele? Para mim não. Isaac, por que você faz? Eu estou aqui, eu faço tudo, eu me arrebento, eu trabalho, sempre estive do teu lado, nunca desobedeci, nunca fiz nada. Para ele você faz isso tudo, para mim não. Não sei se vocês conhecem, vocês já viram irmão ciumento? Mas gosta mais dele do que de mim. Vocês já viram essas coisas? Graças a Deus também acho que vocês nunca viram, não é? Mas essas coisas existem, gente, lá na Grécia, né? Aquela ciumeiraiada, aquelas coiseiraiadas, não entendeu a necessidade do outro. O pai vira e fala: meu filho, tudo que é meu é teu, tudo que é meu. Olha a diferença aqui. O outro queria uma parte da herança. Esse filho, olha a fala do pai: tudo que é meu é teu. Olha o tamanho do amor do pai. Tudo que é meu, não é uma parte do que é meu é teu, não um pedacinho, não um teco de herança, não. Tudo que é meu é teu. Olha o tamanho do pai. Agora, meu querido, nós precisamos festejar, porque esse outro estava morto, estava arrebentado e voltou a viver. Que alegria quando alguém sai das mãos do demônio e volta para o céu. Que alegria quando alguém se converte e vem para Deus. Que alegria quando o coração é modificado e entra no caminho do céu. Que festa, que alegria, que bênção. Isso também serve na igreja, sabia, gente? Porque na igreja tem alguns lugares, a pessoa começa a vir para a igreja, começa a trabalhar na igreja, a servir na igreja, a se dedicar numa leitura. Aquele lá, o padre chamou para ser ministro, mas ele estava lá no bar, ele fazia não sei o quê. Olha o irmão emburrado, futriqueiro, invejoso. Olha aí. Olha aí. Na igreja não tem. Mas olha a situação, gente. É a mesma coisa. E o menino que vivia no bar, estava mal e sei lá o quê, o coração mudou, veio para Deus. Quem somos nós para não festejar esta alegria? Festejar este momento. E que bênção que saiu da droga, que saiu da bebida, que saiu não sei da onde, da prostituição, das infidelidades que estava tendo com a esposa, e agora está lá firme, no caminho do céu. E que bênção, que alegria. É motivo de festa, não é motivo de crítica, é motivo de alegria, porque o coração mudou, e é nisso que nós acreditamos. E sabe por que a gente acredita? Olha para a tua vida, olha para a tua história, olha para você, se era para você estar aqui na missa. Se nós olharmos para dentro de nós mesmos, gente, nenhum de nós somos dignos de estar aqui. Nenhum de nós, pelas coiseiradas que a gente já fez. Mas Deus nos trouxe aqui para festejar, para que o nosso coração sinta o quanto Ele nos ama, para que o nosso coração saiba que Ele quer recuperar a nossa dignidade. Se nós estamos no mal, se nós estamos no erro, se nós estamos abraçando o demônio, se a gente está fazendo qualquer coisa, falcatrua, problema, pecado, não interessa. O que importa é hoje a gente dizer: meu Deus, eu quero me voltar para Ti. E quando a gente toma essa atitude, o nosso Pai está de braços abertos para nos acolher um, ao longe, nos trazer de volta, recuperar a nossa dignidade, devolver a alegria da alma que estas coisas não podem trazer. Aquele rapaz na folia, na bebida, na prostituição,
ele teve momento de alegria, momento, mas a verdadeira felicidade não existia. A verdadeira felicidade só estava na casa do Pai, só lá. E meu querido, se você não entender isto, você vai procurar alegria em tantas coisas, em tantas pessoas, mas de verdade, a verdadeira felicidade só estará quando seu coração estiver junto do Pai amoroso, o nosso Deus. Esta é a razão da nossa alegria. Este é o domingo da alegria. Temos um Pai que nos trouxe aqui para nos amar e para recuperar a nossa dignidade de filhos e filhas de Deus. Que bom que você está aqui. Olha para quem está do teu lado e diga: que bom que você veio, meu querido. Que bom que você veio, minha querida. Que 10 que você está aqui para ouvir isso. Jesus te ama. Jesus te ama. Diz isso, Jesus te ama. Fala isso que é importante para o coração curar, para o coração ser edificado, restaurado. Que bom. Louvado seja o nosso Senhor Jesus